Olá, jovens espíritas! Esse é o podcast da Juventude do Oscarzinho. Hoje, nós estamos aqui com Alexia Moraes, Clarice Moura, Beatriz Veiga, Jade Neves, Larisa Toledo, Léo Simões, Lucas Belo e eu, Beatriz Albuquerque. E vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Você conhece? Então acompanhe a nossa discussão. São os caminhos que escolhi. Vamos começar refletindo sobre imperfeição e felicidade. É interessante pensarmos na nossa vida, no nosso planeta, como um condomínio, que nós vivemos ali em uma das casas e nós coabitamos com Deus. Deus é aquele que nos dá a casa, que nos dá o terreno, que nos dá a enxada, que nos dá as sementes. Mas o plantio e a colheita só depende do nosso esforço próprio. Emmanuel, em uma mensagem no livro Pensamento e Vida, ele afirma o seguinte: Deus ama igualmente tanto o verme quanto os anjos que o representam junto ao verme. Ou seja, todos nós, como criaturas criadas por esse grande Criador, filhas desse mesmo Pai, todos nós somos amados por Ele de uma forma que nós talvez nem imaginamos. Mas a nossa felicidade, o nosso sentimento de plenitude, ele vai depender daquilo que nós fizermos com esse amor que nós recebemos. Então, se eu desconheço as leis divinas, ou se eu as conheço e as pratico, Deus me ama da mesma forma. Mas a minha consciência tranquila e a minha felicidade vão depender do que eu fizer com o que eu recebo do Pai. Uma coisa que eu achei bem interessante já na sua fala é que me lembrou dos trabalhadores de última hora. Foi até o tema do Evangelho de ontem. E a gente percebe que todos nós somos os trabalhadores de última hora. E que por algum momento a gente postergou a oportunidade que a gente recebeu. E eu acho que se a gente for colocar no nosso dia a dia, juntamente com a felicidade, eu acho que a gente consegue conquistar essa felicidade com as nossas escolhas, indo no caminho que Jesus nos mostrou, que é o caminho do amor. E todos nós recebemos a oportunidade em algum momento e a gente postergou isso. A gente, os trabalhadores de última hora, atrasados, porém com a consciência de que errou e de que a vontade pelo trabalho pereceu não, mas se atenuou. A gente recebe a oportunidade de entrar na fazenda do Senhor e de plantar muito amor. E atrasados nós somos, mas se a gente entender que a gente errou e que a nossa vontade pelo trabalho aumentou, acho que é o momento ideal para a gente começar os nossos trabalhos. A gente pode pensar também que Deus nos ama tanto que para trabalhar essas imperfeições, Ele nos coloca sob provas e expiações, né? Onde por meio delas a gente vai conseguir chegar à felicidade. A felicidade depende de cada um e não do que tem. Nesse daqui eu lembrei muito do que a gente fala, né? Que uma imperfeição nossa já vai ser causa de muitas infelicidades na nossa vida. Então, quanto menos imperfeição a gente tiver, mais perto da felicidade a gente vai estar. Eu acho que a imperfeição e a felicidade são opostos. E aqui, quanto mais imperfeitos nós somos, mais longe estamos da felicidade. Então, devemos procurar cada vez mais melhorar nossas imperfeições, trabalhar elas, para que a gente fique mais perto da felicidade. Talvez a arte da vida seja encontrar a felicidade diante das nossas imperfeições e diante dos nossos erros. Porque quando a gente vê que errou e vê nossas imperfeições, a gente caminha para um recomeço e para um reencontro. Talvez a felicidade se encontre aí no caminho de se reencontrar e de se melhorar. Talvez aproveitar cada detalhe do caminho e cada oportunidade de angariar de forma mais fácil e mais rápida esse crescimento, assim como no acolhimento da doutrina no nosso íntimo. Mas lógico que encontrar a felicidade diante de nossos erros e imperfeições é ver que a gente errou,
ser humano e saber que nós erramos, mas não aceitar de forma passiva, caminhar para uma mudança. Então, quando a gente caminha para uma mudança consciente, buscando a melhora, a felicidade também está nisso, em saber que não somos perfeitos e continuar buscando essa perfeição, porque a gente vai errar muitas vezes ainda na vida, né? Eu acredito que, independente do caminho, se ele for um caminho cheio de felicidade, de imperfeição, eu não acredito que seja um desperdício de vida e de tempo, mas acho que serve como experiência no final. Não importa a duração que cada um vai levar para conseguir a felicidade. Eu acho que no final, independente do caminho, se ele for mais longo, mais cheio de obstáculos, eu acho que tudo no final vai ser experiência, aquele espírito. Muito bom, meninos! Vamos pensar então nessas plantações e as colheitas. Alguém quer começar? Haroldo conta em uma palestra a anedota do mineiro, falando de um mineiro que tinha um terreno que estava à venda, e eis que chega um possível comprador daquele terreno e ele questiona: nesse terreno da batata? Dá não. Nesse terreno da abóbora, da jerimum? Dá não, diz o mineiro. Ué, nesse terreno então da alface? Dá não. E aí o comprador se inquieta e pergunta a ele: o que é que dá nesse terreno então? Esse terreno é infértil? E aí o mineiro olha para ele e fala: não, esse terreno dá o que você plantar. Então nós somos como esse terreno fértil que podemos semear tudo aquilo que nós plantarmos. E nós vamos colher exatamente o que nós tivermos semeado. E isso vale ressaltar que vale para todos nós, independente do grau de entendimento, independente do esforço que faça, nós vamos colher exatamente o que nós tivermos semeado. É interessante pensar sobre esse poder que Deus deu a gente para decidir sobre o nosso futuro, né? Que às vezes a gente fica se perguntando como vai ser o nosso futuro daqui a 5, 10 anos, e para saber, basta que a gente olhe para o presente, onde tudo que a gente fizer agora, de bom ou de ruim, vai ter consequência lá na frente. Concordo com o que a Alexia disse, e eu acho que é muito importante a gente sempre refletir antes de fazer alguma ação, né? E pensar se essa ação vai ser algo bom ou algo ruim, porque aí dessa forma a gente vai estar evitando de fazer muita coisa que não vai ajudar em nada no nosso crescimento. Concordo com as meninas. Eu acho que Deus é sempre muito justo e muito bom, né? Coloca nas nossas mãos o nosso destino, o nosso caminho, o nosso futuro, a partir da escolha que vamos fazendo, a partir do nosso livre-arbítrio. Então, que nós possamos saber plantar, sabermos ser bons semeadores, para que nós possamos lá na frente colher tudo de bom que nós desejamos vivenciar durante a nossa vida. Sabemos que os atos têm consequências, que as escolhas têm consequências, então a nossa plantação depende de nós agora. E para que nós possamos fazer boas escolhas e boas colheitas, para ter boas semeaduras, precisamos analisar bem o que estamos fazendo e o que estamos plantando. Então, que a doutrina seja esse nosso norte, para que nós possamos escolher com o coração e tendo o coração em Deus e nos princípios da doutrina, a vida sem dúvidas mais feliz e mais frutífera no bom sentido. Achei interessante o que a Alexia falou e que realmente o nosso futuro realmente está no presente. E precisa tomar esse cuidado e ter essa consciência do que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Se a gente está tendo realmente responsabilidade e tendo a consciência das nossas atitudes. Verdade. Concordo com a Alex. Eu acho que devemos escolher bem as sementes que vamos plantar, porque um dia colheremos os frutos dela. Mas acredito ainda que a gente vai errar muito. Ainda vai plantar algumas sementes erradas, mas contanto que a gente aprenda com esses frutos ruins que vamos colher. Aí a
Assim a gente evolui. É verdade, Larisa. Mas o que é importante a gente lembrar de tudo isso é que não importa quantas vezes a gente caia, quantas vezes a gente plante a semente errada, o que importa são as vezes que a gente levante, são as vezes que a gente escolhe a semente certa, porque a gente começa a mudar o foco e a olhar não para o erro, mas para o acerto. E entender que o erro, no final das contas, são os degraus que a gente precisava pisar para poder conseguir subir nessa escada evolutiva infinita. E como é bom ter esse entendimento, né? De que no final das contas, que bom que estamos aqui. Já conseguimos chegar até aqui. Bem lembrado, Jade. Deixa eu jogar uma pimentinha aqui. Contem pra mim de que forma vocês têm se trabalhado com relação às suas imperfeições. Eu lido com as minhas imperfeições, revendo minhas ações. Sempre venho fazendo isso, o que eu posso ter feito para magoar outra pessoa, ou a mim mesma. Eu tenho buscado cada vez mais melhorar, e eu acho que a doutrina tem me ajudado ainda mais, principalmente agora nessa quarentena. A Jade passou até um desafio para a gente repassar o dia. Isso me ajudou muito. Eu tenho pensado mais antes de falar algo, antes de fazer algo que possa magoar de certa forma o outro, ou terminar magoando a mim mesmo. Então, isso tem me ajudado muito. Eu lido assim, estou lidando assim. Venho tentando melhorar ainda mais. Então, assim como falaram, eu também concordo que o primeiro passo para mudar, além de você aceitar, é você também reconhecer que você tem isso, entendeu? Porque não tem como você querer mudar algo que você nem percebe em si mesmo. Então, e eu acho que também tem que ser aos poucos, sabe? Também não se cobrar tanto de, tenho que ser perfeito, tenho que ser perfeito. Não, mas como é que eu posso melhorar hoje? O que é que eu tô vendo que não é bom eu ter essa atitude, eu ter esse sentimento, esse vício? E aos poucos você ir se moldando e evoluindo. Acho que à medida em que a gente conhece a doutrina, a gente percebe que o autoconhecimento é o primeiro passo, um dos primeiros passos para que a gente consiga evoluir de forma sincera e coerente com nós mesmos. Então, quando a gente para e se analisa, aproveitando esses momentos pelo qual estamos passando para se autoconhecer, para se autoanalisar, para tirar momentos para se reencontrar e se encontrar consigo mesmo, são aí que nós percebemos os nossos defeitos, nossas imperfeições, que são inerentes à nossa condição humana ainda, né? De seres imperfeitos que habitam a Terra. Então, quando a gente reconhece, quando a gente aceita, a gente caminha para tentar mudar. E aí, se revisando todo dia, a partir dos nossos atos, se convidando a agir de forma diferente, parando para refletir antes de tomar certas atitudes. Então, são hábitos necessários e que vão nos ajudar a ir trabalhando nossas imperfeições. E, sem dúvida, o estudo da doutrina e o incentivo à prática da caridade são modos em que a gente pode caminhar de forma mais rápida para atingir as perfeições em que nós tanto almejamos. E é interessante porque, às vezes, a gente quer fazer uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. A gente, de fato, quer se melhorar, mas vê essa mudança como alguma coisa repentina e drástica. Então, é muito difícil eu conseguir transformar algo em mim mesma se esse algo é uma coisa que vai dar água para o vinho e tem que ser mudada assim, em questão de segundos. Qualquer mudança, ela precisa se tornar hábito. Ela precisa passar por uma construção. Então, é necessário que a gente entenda esse processo evolutivo, esse processo de transformação íntima dessa forma, como uma construção. Diariamente eu vou trabalhando, regando em mim aquilo que eu quero colher mais tarde. E assim se torna mais fácil ver essas mudanças e elas não se tornam tão distantes e tão impossíveis para nós. Como o Bia e Jade falaram,
é um exercício gradual, né? E constante. Transformar as nossas imperfeições. E a gente percebe que quanto mais a gente se aproxima de Jesus e da doutrina, a gente vê que eles estão sempre dando os passos para a gente conseguir melhorar e se autoconhecer, né? É muito interessante, meninas, isso que vocês colocaram sobre a contribuição da doutrina nesse processo. E uma coisa que tem me ajudado bastante, apesar de ainda ser um pouco desafiador para mim, mas é esse exercício de repassar diariamente os acontecimentos daquele dia, os meus sentimentos, pensamentos. Isso é muito bom e é uma forma de nos conhecermos de forma mais detalhada, mais profunda, atentando para aqueles pontos, aqueles fatos que, pela sequência dos atos do dia a dia, pela correria, nós não nos damos conta. Oi, o primeiro passo para a gente mudar os nossos defeitos, os nossos comportamentos, é aceitando eles. Eu mesma tenho muita dificuldade para me aceitar isso, para ser os meus defeitos, né? E quando você conhece mais a doutrina e tudo mais, você começa a ver situações de, poxa, eu também faço isso, então eu ainda não entendi muito bem a mensagem, e você começa a ver mais perto seus defeitos, e também com a atividade que a gente estava fazendo, de todo dia rever os nossos atos, que eu fiz quase todos os dias, você vê mais os seus defeitos também, mas você também vê suas qualidades. Mas dói, às vezes, ver os seus defeitos, mas também é bom, porque você sabe onde corrigir, e que vai ser muito melhor você corrigir, porque você vai ser uma pessoa muito melhor com os outros e consigo mesmo. Como falaram aí, eu acho bem importante mesmo a gente ter essa consciência de aceitar, né, as nossas imperfeições. E a gente percebe que a gente tem imperfeições quando aquilo incomoda a gente. Ou não também, né? Existem algumas imperfeições que a gente mal percebe que a gente está praticando, né? E que posteriormente, no futuro, a gente vai se incomodar com aquilo. Independente disso, no final a gente ainda se incomoda, né? Porque para ser considerado uma imperfeição, ao meu ver, a gente precisa saber que aquilo é uma imperfeição. Se a gente entende que aquilo é uma imperfeição, então significa que a gente tem consciência e responsabilidade com as informações, né? Que a gente tenha um pouco de responsabilidade, como a doutrina fala, porque aqui muito é dado, muito será cobrado. Então, se a gente tem conhecimento dessas imperfeições e a gente quer disfarçá-las, eu acho que o peso ainda vai ser maior. E eu acho que a gente precisa lidar com elas da melhor forma possível, que, como citaram aí, através de um processo lento, gradual e aceitação, da gente descobrir as nossas imperfeições e querer mudá-las, se for da nossa vontade. Uma coisa que eu pensei aqui também sobre imperfeição é o seguinte: quando a gente tá com muita espinha no rosto, a gente prefere simplesmente passar a maquiagem e fingir que aquela espinha não está lá. Mas o certo é a gente fazer o quê? A gente ir no dermatologista e cuidar dessa espinha e passar produtos naturais e tudo mais para que elas melhorem. Então a gente tem que aceitar as nossas perfeições, cuidar delas para que elas saírem, não passar uma maquiagem em cima, sabe? Como se não existisse nada. Pessoal, muito obrigada pela discussão tão importante e enriquecedora. Obrigada a você que nos escuta. Esperamos que essas reflexões contribuam de forma positiva para as suas vidas. Beijos e até a próxima!